O programa Trical possui duas soluções ao nível das alvenarias estruturais, nomeadamente a possibilidade de fazer a modelação de alvenarias estruturais de termoargila, de elementos de termoargila, e também a possibilidade de fazer alvenarias estruturais em blocos de betão. Podemos verificar no menu de secções paredes de alvenaria que temos aqui a possibilidade de consultar a base de dados de blocos de termoargila, podendo identificar claramente os blocos normais de alvenaria, identificar também os blocos de esquina com a possibilidade de ter encaixes as duas direções, os blocos de fecho que terminam, portanto, uma determinada parede, os blocos de reforço vertical que permitem a passagem de armaduras nestas zonas aqui indicadas e também as vergas que são colocadas normalmente por cima das aberturas, nomeadamente de janelas, portas, inclusive muitas vezes também na base de apoio das lajes que são colocadas na estrutura. Esta base de dados é aberta, portanto pode ser criada pelo utilizador. O utilizador pode criar aqui as famílias de blocos que pretender e dentro de cada família existem os blocos normais, os blocos de esquina, os blocos de fecho, os reforços verticais e as vergas, como nós estivemos a visualizar. Tricalc vai depois, em função dos vãos e das paredes, escolher exatamente os blocos que deve utilizar para acertar, por exemplo, nos cantos, as alvenarias ao comprimento que é necessário. Também ao nível das peças de betão, dos blocos de betão, temos aqui a possibilidade no menu de secções de visualizar a base de dados de peças de betão. Vamos aqui a blocos de betão e temos aqui também uma informação semelhante àquilo que vimos há pouco, uma caixa de diálogo bastante semelhante, em que podemos incluir aqui vários fabricantes e ter inclusive informação desses fabricantes aqui disponível. E dentro de cada um dos fabricantes podemos ter então introduzidos tijolos do tipo maciço, tijolos do tipo semi-maciço, perforado, aligeirado, oco, classe 3, grupo 3, aliás, e aberturas horizontais. Portanto, temos aqui também a possibilidade de ir criando os blocos que forem necessários. É, portanto, também uma base de dados aberta, em que nós podemos clicar aqui, criar um novo fabricante, ou dentro de um fabricante, clicar aqui e ir introduzindo novas peças dentro de cada um destes grupos. Temos também aqui no ecrã um exemplo já de uma moradia, neste caso um único piso aqui representado, para exemplificar exatamente a modelação feita, uma das modelações possíveis de fazer com o Trical. Neste caso, o tipo de fundação utilizada é uma fundação que é a própria fundação da parede resistente, a parede da alvenaria, mas poderia ser utilizado outro tipo de fundação, como uma laje de fundação, radier, ou como, por exemplo, estacas com barras, com lentéis, travamento, sapatas, portanto poderia-se utilizar outros tipos de fundação. A discretização das paredes resistentes é feita por elementos finitos quadrangulares, em que se tem em conta a tensão plana e a flexão de placa, e nós podemos, no menu de geometria, a qualquer altura, pedir para se visualizar a modelação dessas mesmas paredes resistentes. E cá temos então aqui a representação de toda a modelação das nossas alvenarias estruturais com elementos finitos quadrangulares. Caso queiramos trabalhar sem a visualização dessa modelação, basta vir aqui também ao menu de geometria e desativar a representação dessa mesma modelação. Também vemos aqui colocado no topo das aberturas um reforço, e esse reforço é, dentro daquilo que são as paredes resistentes, a colocação de vergas nas aberturas das paredes e das janelas. Portanto, eu poderia chegar aqui, clicar e mudar o tipo de verga que aqui estou a colocar. Neste caso está atribuída uma verga com um bloco de betão, mas eu poderia colocar ali um perfil de aço de uma série qualquer, um IPE, um IPN, aquilo que eu quisesse, e portanto ter ali um reforço, uma verga a nível de perfil de aço. Ou então trabalhar com os blocos de betão nesses reforços.
Mas também aqui representadas as aberturas, portanto podem-se fazer nas alvenarias estruturais as aberturas que entendermos. Neste caso temos aqui as aberturas das portas e das janelas representadas. E de referir também que estas alvenarias estruturais podiam terminar com um lado inclinado, acompanhando a inclinação da cobertura, por exemplo, caso essa tivesse aqui modelada. A nível de resultados que é possível de obter quando se realiza um cálculo deste género, podemos referir que existem todos os resultados inerentes ao cálculo de esforços, em que nós, por exemplo, poderíamos chegar aqui e pedir para visualizar uma planta de fundação ou uma parede de um determinado plano. Vamos aqui pedir, por exemplo, a visualização desta parede e podíamos a qualquer altura pedir um gráfico de deslocamentos da própria parede e teríamos assim aqui a representação. Como veem aqui, praticamente não há qualquer deformada nesta parede resistente. De qualquer modo, se quiséssemos forçar a visualização do comportamento, podíamos aqui aumentar o valor da deformada e ter uma noção um bocadinho melhor do comportamento da parede. Já se nota aqui o comportamento aqui na verga, que é naturalmente um dos pontos mais desfavoráveis, e isso constata-se com esta deformada. E portanto, essa era uma das informações que poderíamos obter. Vamos mais à frente ver um exemplo também de deformadas, mas de um modelo que inclua já uma laje de piso, para podermos ver melhor o comportamento da parede ao nível da flexão. De qualquer modo, tínhamos aqui, ao visualizar já o gráfico de deslocamentos de toda a estrutura, clara percepção de que esta parede, que tem 7,5 metros, que já passa claramente aquilo que deveria ser as medidas de uma parede de alvenaria estrutural, que andará à volta dos 4, 5 metros, e que tem, além disso, a maior abertura que temos aqui na estrutura, nota-se perfeitamente, olhando para todas as outras vergas, que aqui temos a situação mais complexa a nível de deslocamentos. Também era possível obter informação, se quiséssemos, ao nível de tensões e ao nível de esforços nas paredes resistentes. Vamos aqui então pedir um gráfico agora de isovalores que apresente, por exemplo, as tensões dos elementos finitos, e podíamos colocar aqui a tensão normal em X. Cá está a representação do gráfico e aqui as cores respeitantes a essa tensão aplicada na parede resistente. Vemos que a zona da verga é a zona que sofre mais, e depois uma zona como que de influência aqui do abatimento desta zona aqui representada. Também aqui na zona da contraverga, embora o tricalco não faça as contravergas, tem aqui a possibilidade também de se ver que existe aqui algum comportamento um bocadinho mais preocupante. Também era possível pedir, a nível de gráficos, outro tipo de informações, como por exemplo os deslocamentos, os tais deslocamentos que vimos há bocado em deformada. Poderia agora pedir, por exemplo, num gráfico de cores e visualizar que tinha exatamente os deslocamentos maiores, representados ali a azul, nesta zona, exatamente por cima da verga da janela. Também aqui o andamento da parte ao nível das fundações se pode aqui representar. Também ali, aquela abertura, apesar de pequena, também já se nota aqui alguma influência ao nível das tensões, dos deslocamentos, aliás, existentes nesta parede. Poderia-se ainda pedir outros gráficos de análise, por exemplo, de esforços, que seria uma coisa diferente, uns esforços axiais, uns esforços de momentos fletores, etc. E essa informação seria representada nos elementos de barra que existissem na estrutura. Neste caso, como é só uma alvenaria estrutural, não tem pilares, não tem vigas introduzidas, podia ser uma estrutura que tivesse alvenaria confinada com pilares e vigas de betão, mas não é o caso. Portanto, como não existem esses elementos de barras, não irá aparecer nada representado, sendo, portanto, mais utilizado, ou sempre utilizado, o gráfico de isovalores para visualizar os esforços nestas paredes, ao nível, por exemplo, de qualquer esforço que se pretenda analisar. Por exemplo, agora pedir aqui o fletor em Y, para vermos aqui o andamento do momento de fletor em Y. E já agora, para terminar, também pedir o andamento do gráfico de fletores em X.
Portanto, tínhamos aqui esta informação a nível de gráficos de isovalores. Esse gráfico, conforme nós mudamos a perspectiva em que estamos a visualizar, mantém-se sempre visível. E podia, recapitulando, pedir também o tal gráfico de deslocamentos com o grau de exagero que nós pretendêssemos a nível de escala, por exemplo. Aqui temos então a nossa representação. Ao nível da pormenorização final da própria alvenaria e dos reforços que são necessários colocar na alvenaria, o programa Trecalc tem a possibilidade de fazer a pormenorização de todas estas paredes com os seus respectivos blocos, sejam termo-argila, sejam blocos de betão, sejam tijolos, e incluir lá a representação das armaduras de reforço que são necessárias. Para o efeito, eu vou aqui a resultados, desenhos, ver plano de desenho e pedir um plano de uma das paredes e vemos aqui então a representação dessa mesma parede. Portanto, temos aqui uma parede de 29 cm de espessura que tem aqui colocados reforços identificados com esta label, com esta etiqueta, número 1, que diz exatamente que está lá colocado um varão de 12 com 16 cm de patilha e depois 27 cm de altura. O comprimento total desta barra é de 3,66 metros. Okay? Portanto, ancoragem 27 cm mais os 16 de patilha, na parte superior 43 cm de patilha e 3,66 metros de comprimento total da barra. No total temos 3 barras colocadas, 3 varões colocados, 3 varões de 12, temos ali 3 zonas de reforço, esta e esta, e reparem que o Trecalc joga já com a colocação das peças mais pequenas para fazer exatamente o ajuste, a tentativa de ajuste aos comprimentos que são idealizados. Temos aqui também a secção escolhida para a verga, neste caso uma verga de aço, e temos também a representação da armadura da sapata, inclusive aqui com a identificação dessa mesma armadura, FID 12 afastado 15, 15 de patilha, estes 15 cm que aqui vimos, depois 80 cm na largura da sapata, portanto para lá, e mais 15 cm de patilha, também igual a esta altura, só que na outra direção. Aqui é diferente, portanto temos os 15 cm de patilha, que é este mesmo que aqui está, 6,80 metros de comprimento de varão e depois mais 15 na extremidade, um total de 7,10 metros. E FID 12 afastado 30, portanto uma armadura bem mais espaçada. Mas podíamos continuar a analisar a informação fornecida e ver aqui que tínhamos também aqui a identificação das armaduras das sapatas, das vergas e também a identificação dos blocos que tinham sido utilizados. Se quiséssemos, podíamos também passar a visualizar outras paredes. Cá está a representação de outras paredes com a sua pormenorização aqui indicada. Portanto, podíamos assim ir passando pelas várias paredes do nosso projeto. De referir que também é possível ver a nível de pormenorização os desenhos das plantas que queiramos visualizar. Por exemplo, aqui pedi a planta da cota 0 e temos aqui representado a armadura na sapata. Okay? Temos aqui a nossa sapata representada e temos aqui também a representação dos blocos que foram utilizados. Okay? Quando há necessidade de recorrer a um bloco especial, portanto, o programa faz de forma automática. De referir que a representação destas alvenarias em planta podem ser selecionadas pedindo-se a visualização da fiada ímpar em planta ou da fiada par em planta e, portanto, poderia mudar aqui essa indicação.
Isto porque os blocos normalmente estão desencontrados em cada fiada e, portanto, assim podemos escolher a pormenorização que queremos utilizar. Se quiséssemos ver um plano a uma outra cota, por exemplo, a cota de 1,80 m, okay, tínhamos aqui a sua representação, bem como a outras cotas. Vamos abrir uma outra estrutura, um bocadinho diferente daquela que tivemos agora a visualizar. Tem já incluída uma laje no topo, esta laje que aqui se vê descartizada, que eu vou meter aqui em modelo sólido, a cinza, aparece aqui a laje, e tem também uma laje de fundação radier aqui colocado. E portanto podemos fazer também uma análise rápida do comportamento desta estrutura assente em lajes de fundação. De referir que mais à frente eu vou-vos mostrar como é que se introduzem estas paredes e como é que se faz um modelo deste tipo no programa Trical. Portanto, mostrar agora o que é que se consegue obter, o que é que o programa faz e depois mostrar-vos como se faz. Relativamente então à análise de resultados neste modelo que inclui uma laje de fundação, como eu referi, poderia pedir, por exemplo, os chamados gráficos de isovalores para ver o comportamento, por exemplo, da laje de fundação em termos de deslocamentos verticais e verificar que esta era a zona que tinha o maior deslocamento vertical, nomeadamente, aliás, que tinha o menor deslocamento vertical. Aqui nas extremidades da laje de fundação tínhamos então o maior deslocamento vertical, 0,126 centímetros, não é nada de muito significativo, mas portanto aqui é essa mesma representação visível em gráfico de isovalores. Se eu quisesse, também podia pedir o gráfico de deslocamentos, tal e qual como fizemos na estrutura anterior, e termos aqui, neste caso com a tal escala de 3000 exageradíssima, ver os deslocamentos da estrutura. Eu vou, evidentemente, reduzir a representação da deformada da estrutura. Vamos colocar aqui 300 vezes, se calhar até um pouco mais. Vamos aqui para 600 vezes, o dobro. E vou pedir para visualizar digamos que a estrutura numa perspectiva mais simpática e ver aqui os efeitos que estão inerentes a cada plano de parede a nível de deslocamentos. Okay? Haja um efeito de arco aqui na deformada desta abertura da porta. Okay? Aqui também um deslocamento significativo em termos de flexão. Okay? De referir que está 600 vezes aumentada a realidade, portanto estamos a falar de 0,15 centímetros, mas dá claramente para identificarmos o comportamento da estrutura. Okay? Também era possível pedir plano a plano de parede, por exemplo, se eu quisesse ver aqui um plano de uma determinada parede, poderia vir aqui e pedir para visualizar pode ser esta parede e visualizar então também os gráficos de tensões, tal e qual como fizemos há pouco, tensões de elementos finitos, normal em X, cá está a zona ali da verga da porta com a situação mais crítica, aqui também junto à fundação uma situação um bocadinho mais crítica. Pedir ainda a nível de gráficos de isovalores a visualização do gráfico normal em Y. Okay. Pedir aqui também os fletores, tínhamos aqui um fletor que era significativo, vamos aqui pedir para visualizar os fletores ao nível de X, ali aquela zona. Okay. Resultados gráficos, deslocamentos. Okay.
esta zona aqui, e também o fletor em Y, portanto ali lateralmente e aqui na confluência com uma parede que se desenvolve perpendicularmente a este pano, okay? Portanto, daí a flexão em Y. Se tivermos dúvidas relativamente ao que é a flexão em Y ou em X, todas as paredes têm identificados os seus eixos e, portanto, temos aqui o eixo X. Portanto, a flexão em X será a flexão em torno deste eixo de X, a flexão em Y será a flexão em torno deste eixo de Y que aqui está. Okay? Uma barriga horizontal, uma barriga vertical seriam esses os fletores em X e os fletores em Y. Também a nível de pormenorização de planos, portanto, muito semelhante àquilo que já vimos, eu não vou aprofundar muito, vou só mostrar aqui uma representação. A verga aqui é diferente, é uma verga constituída por blocos de betão, cá está aqui a representação dos blocos de betão, e cá está o tricalque a colocar estas peças especiais para fazer acertos ao comprimento da parede. Okay. Outro tipo de estrutura possível de modelar, a mesma estrutura, mas com um tipo de fundação diferente, é, vamos aqui buscar, por exemplo, a nossa alvenaria 4, que é um modelo que assenta já em sapatas. Okay? Portanto, temos aqui as nossas sapatas de betão armado. Okay? Temos um troço de pilar de cerca de 50 cm, que aqui está representado. Okay? Se houvesse continuidade deste pilar, a armadura continuaria pelo pilar. E temos aqui depois então a parede resistente, a parede de alvenaria estrutural assente sobre uma viga que corre aqui toda esta periferia. E portanto também aqui é possível visualizar, vamos aqui pedir esta parede, também aqui era possível visualizar o comportamento a nível de gráficos de deslocamentos deste pano. Reparem aqui a deformada que acompanha aqui a zona da viga e ali também na zona da verga, portanto uma zona mais sensível devido à existência da abertura até com umas dimensões já consideráveis. De qualquer modo, mais uma vez repito, estamos a falar de 600 vezes aumentado, portanto seria 0,1 cm o deslocamento vertical nesta zona. Também poderíamos ver em perspectiva o comportamento da alvenaria estrutural. E cá está a flexão nesta direção, flexão em Y, e nesta direção vertical a flexão em X, tais gráficos de isovalores que tivemos a consultar há pouco. Fletores em X, cá está, comportamento típico. Okay. E agora os fletores em Y. Portanto, também aqui a representação. Okay. Reparem aqui, junto às fundações há um comportamento diferente e depois aqui há uma espécie de um efeito de arco aqui representado. Okay. Também era possível pedir outros gráficos que não os fletores. Por exemplo, se quiséssemos analisar a nível de tensões normais em X e normais em Y, poderíamos também pôr aqui esse gráfico representado. Okay. Isovalores e normal em Y. Okay. Okay. Mais concentrado aqui na zona das fundações, 134 kN, metro, e aqui a mesma coisa, e menos nestas zonas centrais.
De referir que o tricalc permite, se quisermos, ver vários planos de parede em simultâneo. E, portanto, eu poderia chegar aqui e pedir para ver um outro qualquer plano de parede em simultâneo. Neste caso, vamos escolher aqui uma parede que esteja ligada a esta e, portanto, podíamos ver o andamento quer da deformada, quer das tensões, representada aqui em simultâneo. Lá está, junto aos apoios e ali junto aos cantos também, a visualização das tensões, dos picos de tensões que ali existem neste tipo de alvenarias. Se puséssemos o gráfico de deslocamentos, portanto, iria-nos mostrar o comportamento das duas paredes em conjunto. Okay? Vamos aqui baixar um pouco a perspectiva e visualizar essa situação. Também podíamos, recorrendo a um método semelhante a este, ter uma fundação do tipo maciço de encabeçamento com estacas, portanto poderíamos jogar com esse tipo de representação. Para o efeito, a modelação iria ser feita, por exemplo, vamos aqui jogar com uma alvenaria estrutural diferente. Não é este. Este tem aqui uns nós encastrados e tem umas vigas, portanto é uma viga flutuante, é só uma viga que corre por baixo de todas as paredes e depois tem aqui uns nós encastrados. Vou já agora também aproveitar, uma vez que selecionei, para visualizar esta solução estrutural. Okay. E portanto, se eu pedisse aqui o gráfico de deslocamentos, para começar, tal qual como fizemos com os outros modelos, cá está. Okay. Se quisesse os gráficos de tensões em X e em Y, portanto, poderia vir aqui e pedir essa representação. Okay. Cá está mais uma vez os tais picos de tensões junto aos apoios. Okay. Os cantos também, normalmente os cantos das próprias aberturas são zonas um bocadinho mais solicitadas. E se quisesse também a visualização das flexões na parede, portanto a flexão em torno do eixo Y, okay. Portanto uma flexão, uma barriga horizontal, seria visível certamente também assim, cá está a barriga horizontal. Aqui representado. Okay. E depois a possibilidade de ver também o fletor agora em torno de X. Okay. Reparem também um gráfico que tem tudo de lógico. Cá está mais uma vez a zona dos cantos das aberturas mais sacrificados. Portanto, este foi um tipo de estudo diferente. Utilizou-se uma viga flutuante com molas, a simular aqui o terreno em todos estes pontos que aqui estão, e utilizou-se nas extremidades uns encastramentos. Portanto, elas são fundações apoiadas ali num único ponto. Diferente do que tínhamos há pouco, tínhamos um pilar de 30 por 30, se não me engano, com 50 cm de altura que ligava a uma sapata. E, portanto, um tipo de fundação diferente. E, além disso, a viga que aqui estava há pouco não era apoiada sobre o terreno, era uma viga de betão normal, com a deformada inerente à carga que tinha em cima, mas não era, portanto, apoiada sobre o terreno como esta que aqui está representada. Se eu quisesse, poderia ver também, algo que eu não mostrei ainda, mas poderia ver o andamento do gráfico de isovalores para toda a estrutura em simultâneo. E reparamos desde já que este vão, sendo claramente um vão superior àquilo que deveria ser, tendo 7,5 metros, e tendo uma abertura bastante grande, é aquele que tem aqui um comportamento bastante mais gravoso, digamos, do que a restante estrutura.
Okay? Portanto, esta parede aqui que não tem aberturas comporta-se muito melhor, aquela mesma coisa, e portanto este seria o nosso caso mais preocupante. De referir que também poderia, caso fosse necessário, analisar a própria deformada da estrutura, por exemplo, da estrutura não, da laje de topo da estrutura, através do próprio gráfico de deslocamentos, cá está. Também aqui o vão que mais deforma é exatamente o vão que está por cima das paredes. Eu vou meter aqui em marca de água o resto da estrutura para que vocês vejam. Está por cima destas paredes que têm maior tendência para abrir. Poderíamos inclusive pedir aqui para ver em simultâneo esta informação com a parede. Okay. Cá está. E também perceber que esta parede é também influenciada exatamente por aquela deformada que ali está. Portanto, daí ela ter também aqui alguns problemas, como vimos há pouco, a nível de tensões e a nível de fletores. Se quisesse, também podia visualizar a deformada da laje em gráfico de isovalores. Vamos, portanto, chamar agora somente a laje do piso, da cota 280, e pedir para visualizar um gráfico de isovalores em que eu vou querer ver os deslocamentos em Y, os deslocamentos verticais, o seu valor mais negativo, portanto o seu valor mais para baixo, para a envolvente. Podia também ver por hipóteses de ações, mas vamos colocar para a envolvente, e portanto cá está 0,33 cm, é esta a zona que tem o maior deslocamento vertical. Okay. Finalmente, referir um aspecto importante, principalmente neste tipo de estruturas, que dependem muito da boa execução da alvenaria estrutural, que é a capacidade que o Tricalc tem, ao nível das opções de cálculo, de trabalhar com análise de segunda ordem. Okay? Portanto, eu posso pedir uma análise de segunda ordem para qualquer material da estrutura, neste caso para os materiais blocos de betão ou outros blocos, outros tipos de materiais que existam, em que o programa vai fazer uma análise de primeira ordem, carregando a estrutura, com as cargas permanentes, com as sobrecargas, com o vento, com o sismo, e depois, para cada deformada resultante de cada combinação, o programa vai colocar a estrutura com a sua deformada e vai voltar a carregá-la com as ações verticais. E, portanto, com esse posicionamento, o programa vai ver qual o acréscimo de deslocamento que existe em cada um dos nós da estrutura, e se esse valor for superior ao critério de paragem que eu aqui colocar, ele vai fazer N iterações até estabilizar, até o deslocamento ser insignificante, ou seja, ser inferior ao critério de paragem que eu aqui coloquei. Temos assim um estudo muito mais seguro e fundamental em alvenarias estruturais, muito mais preciso, okay? E que permite também, se assim o entendermos, definir logo um desaprumo, uma análise de segunda ordem, com um desaprumo inicial da alvenaria, para estimarmos, por exemplo, uma má execução em obra dessa mesma alvenaria. E, portanto, eu poderia aqui indicar esse deslocamento, esse desaprumo inicial, e partir para o estudo da minha alvenaria estrutural com esse mesmo desaprumo. Portanto, é algo que dá uma maior segurança ainda na análise destas alvenarias estruturais, e que é fundamental esta análise de segunda ordem. Vamos aqui abrir mais um exemplo de alvenaria estrutural. Vamos aqui ver o exemplo número 6, só para mostrar que também é possível fazer a modelação dessa mesma alvenaria com um tipo de fundação diferente, que seria a fundação com maciços de encabeçamento e estacas. Okay? Portanto, eu, se puser aqui a renderização da estrutura, vamos ver que já temos aqui a visualização dos meus maciços de encabeçamento com as minhas estacas. De referir que aqui também se utilizou pilares de confinamento das alvenarias, portanto uma solução estrutural diferente daquilo que tínhamos há pouco
nas outras estruturas. Okay? Aqui optou-se por ter estes pilares nestas zonas que dão a ligação ao maciço encabeçamento com as estacas, e depois ter aqui as alvenarias estruturais. Analisando também o comportamento destes modelos, vou aqui selecionar, não esta parede, vamos aqui selecionar uma outra, a parede que tivemos a analisar há pouco. Portanto, se eu quiser fazer a análise do comportamento desta parede, também poderia vir agora aqui e pedir os mesmos gráficos que tivemos a ver para as outras situações. Cá está esse mesmo comportamento. Os deslocamentos são ligeiramente diferentes. O confinamento ali do botão ajuda a essa situação. Já um deslocamento menor. Mas no essencial o comportamento da parede é semelhante, uma vez que também temos aqui a parede apoiada sobre uma viga de 7,5 metros, uma viga bastante extensa e com uma secção de 30 por 30, portanto nem sequer é uma secção muito rígida para este vão. Poderia também pedir aqui os resultados a nível de gráficos de tensões, mais uma vez, e analisar, portanto, as tensões em X, as tensões em Y. Cá está os cantos, mais uma vez, a zona do meio ali da verga. Aqui está mais diluída a concentração de tensões junto aos apoios. Pedir ainda um gráfico de isovalores de tensões normais em Y. Cá está, um bocadinho bastante mais diluída a concentração aqui, junto aos apoios. E podíamos também pedir a análise dos fletores em X e em Y desta parede. Okay? Em Y visto e agora em X. Portanto, cá está esse andamento do gráfico de tensões devidas ao fletor em X e ao fletor em Y. Ora bem, conjugando esta informação com a informação que é possível obter a nível de pormenorização das paredes, com os alçados indicando todas as fiadas que foram utilizadas, inclusive os reforços nas juntas, todas essas situações, incluindo também a possibilidade de visualizar em planta as fiadas de tijolo ou de blocos de betão que são utilizados, conjugado ainda com as medições da estrutura a nível de blocos de betão, também possíveis de obter aqui com o programa, estávamos em condições de ter um projeto de alvenaria estrutural praticamente terminado. E com um grau de modulação e um grau de versatilidade bastante grande, como puderam analisar. Vamos agora aprender como é que se fazem estes modelos estruturais. Para o efeito, eu vou aqui abrir uma nova estrutura, vou-lhe chamar a alvenaria 07, por exemplo. Podia utilizar um DWG como fundo para lançar o meu modelo de moradia, de habitação. Podia também utilizar um modelo BIM, um ficheiro de arquitetura 3D que viesse do Archicad ou do Revit em formato IFC, por exemplo, mas eu vou fazer o lançamento da estrutura só com as funções do programa. Então vou utilizar o gerador de redes geométricas e vou colocar aqui vãos de 4 metros, por exemplo, 4 vãos de 4 metros numa direção, vou colocar 3 vãos de 4 metros na outra direção, vou colocar aqui 2,80 m de altura para o piso e vou encastrar já os nós da cota 0. E portanto acabo por ter uma malha com 4 vãos de 4 metros por 3 vãos de 3 metros. Imaginemos que esta não era de todo a minha moradia e, portanto, eu agora poderia fazer as modificações que quisesse, por exemplo, eliminando nós, okay, para fazer ali uns recantos, recuando nós,
por exemplo, vamos aqui geometria nó, translação e avançar, por exemplo, de 2 metros em Z determinados nós. Vamos aqui buscar, por exemplo, estes 4 nós que aqui estão. Okay? Reparem que eles recuaram. Vamos eliminar daqui esta barra e faríamos algo deste tipo. Vamos supor que estes 2 nós também recuavam de 2 metros. Okay? Selecionar aqui. Vamos supor que existiria aqui uma reentrância na minha moradia, portanto seria algo deste tipo. Vamos supor que aqui também existiria essa mesma reentrância e vou até agora supor que aqui existiria um avanço de 1,5 metro, por exemplo, ou 2 metros, nestes nós que aqui estão. Portanto, nesse caso, em Z, iria avançar de 2 metros, mas com cópia, estes elementos que aqui estão. Okay? Portanto, cá está. Vou eliminar aquelas barras ali naquela cota e cá tinha, partindo de um elemento que era regular, passámos para uma situação que já é bastante diferente, já não é tão regular quanto isso. E portanto agora poderia fazer a introdução das minhas paredes resistentes e portanto veria aqui a geometria, paredes resistentes, introduzir. E poderia agora utilizar 2 sistemas. Poderia utilizar a introdução da parede clicando somente em 2 nós e depois na caixa de diálogo preenchia o valor da altura da parede. Ou então clicar em 3 nós em que o terceiro nó seria o topo da parede. Eu vou utilizar o sistema de clicar em 2 nós, carregar na tecla Escape, aparece uma caixa de diálogo e eu vou dizer que a cota superior da parede vai ser a cota 5,60 m. Por exemplo, seria uma alvenaria resistente para 2 pisos, para uma moradia de 2 pisos em vez de ser para um piso. Portanto, aqui na cota superior eu iria colocar então os 5,60 m e aqui o nome da parede, parede A. Os apoios ao nível inferior, portanto, podia ser encastrado, podia ser simplesmente apoiado, poderia escolher o tipo de apoio que quisesse. O posicionamento da sapata também podia ser centrado, inclusive podia indicar aqui as dimensões que pretendia como mínimas para essa mesma sapata. Depois nas propriedades, então, indicar que queria uma parede, por exemplo, de blocos de betão e indicar que a peça base para esta parte da parede era exatamente uma peça de 29 centímetros, de 290 milímetros, que era a minha peça base. Também poderia indicar aqui se esta parede era de fachada, para indicar o número de lados verticais que estavam restringidos, neste caso 2. Poderia indicar a que categoria é que pertencia o meu bloco. Poderia indicar a resistência à compressão vertical e horizontal do bloco, da peça. Podia indicar aqui a resistência da argamassa e o tipo também de argamassa que estávamos a utilizar. E poderia também indicar aqui a resistência da alvenaria como conjunto de peças piramidal, uma resistência piramidal ou do pano da parede, indicando aqui a compressão vertical, horizontal, portanto aquilo que seria os componentes resistentes do pano de alvenaria, da parede de alvenaria. E aceitar. Vamos aqui só pedir para ele recalcular os parâmetros da parede de acordo com o material e, portanto, indicar só que as alturas eram 2 pisos, 2 alturas de parede e pedir para criar então a parede. E cá está a nossa parede com as suas 2 alturas. E agora tratava-se de fazer o mesmo a toda a volta. Portanto, clicávamos aqui e ali e introduzíamos a parede B. O programa guardou em memória tudo o resto, cá está, tudo o resto cá está guardado e, portanto, eu iria aceitar e fazer então as restantes paredes. Como veem, o processo a partir de agora começa a ser bastante mais fluido e poderia então introduzir já as paredes que necessitasse para o meu caso. Exagerei aqui no nível de reentrâncias que esta moradia tem, mas fica
também um exemplo bastante completo para que possam ver então como é que se definem estas paredes. Vou utilizar também algumas paredes interiores com um bloco menos largo e vou introduzir também algumas aberturas de portas e de janelas nas paredes. Portanto, a nível de paredes exteriores tínhamos a situação definida e agora imaginemos que eu precisava aqui de algumas paredes interiores. Eu não vos vou colocar todas para poupar algum tempo. Vou só aqui a paredes resistentes, introduzir, dizer que quero uma parede que vá, por exemplo, daqui até aqui, parede O, e agora aqui mudar o bloco de betão que me vai servir de base para um bloco de 19. Portanto, uma parede mais estreita. E cá está essa parede aqui introduzida. Se pretendesse, podia também introduzir desde já a minha laje de fundação, por exemplo, o meu radier. Posso fazê-lo manualmente, ou podia ter o DXF ou o DWG por baixo para me servir de referência. Como é que isso se faz? Portanto, venho aqui a laje de fundação, introduzir fundação, vou-lhe chamar LF1, por exemplo, meter cá as cargas que eu quero considerar sobre a laje de fundação, permanentes, sobrecargas, etc. A discretização dessa laje e a espessura dessa laje. Vamos aqui meter, por exemplo, 30 cm de espessura, uma coisa bastante flexível. E, portanto, agora poderia aqui desenhar essa minha laje de fundação. Eu vou fazê-lo a olho, okay? Mas poder-se-ia, como eu disse, utilizar um DWG, um DXF, inclusive um BMP, embora não seja um desenho vetorial e, portanto, tenha problemas depois na utilização da função de snapping, que não funcionará. Mas, portanto, podia ter esses fecheiros como referência para fazer o desenho da minha laje de fundação. Não vou fazer aqui manualmente. Depois de fechar o contorno, carrego na tecla Escape e clico em dois nós que definam uma das direções de discretização dessa laje de fundação. Okay? Cá está a laje de fundação aqui introduzida. Também podia ir para a cota de 280 e fazer a introdução. Vou aqui nos filtros dos elementos desativar os pilares inferiores ao plano. Podia aqui fazer também a introdução da laje do piso. Portanto, nesse caso já seria a introdução de uma laje maciça, em que eu iria indicar as cargas, a discretização e a espessura dessa mesma laje. Vamos colocar aqui uma laje de 12 cm. E, portanto, agora é fazer a introdução dessa laje pelo contorno das paredes. Se existirem aberturas, também se podem introduzir essas aberturas na própria laje sem qualquer dificuldade. Existe uma função específica para a introdução dessas aberturas. Terminei o perímetro e dou agora dois pontos que definam uma das direções de discretização da laje. E, portanto, cá teria a laje aqui do piso definida. Poderia também ter a laje de cobertura, que se pode fazer de uma forma bastante simples, através da função copiar. Eu posso copiar a laje maciça da cota 280 para a cota 560 e, portanto, tinha já ali a laje introduzida. Todas aquelas barras que eu tive a utilizar já não preciso delas, os pilares e as vigas. Supostamente irei fazer uma alvenaria estrutural, portanto não irei precisar dessas barras.
E a nível dos apoios, meter os apoios todos livres, uma vez que tem ali um radier, uma laje de fundação, e portanto será essa a minha fundação. Vou renumerar a estrutura, como andei aqui a eliminar elementos, vou reordenar. Já agora a nível das lajes maciças vou pedir para ele calcular automaticamente a nova geometria da laje maciça. E portanto, se eu pretendesse agora, poderia fazer uma primeira verificação de geometria, em que o programa irá analisar os erros que existem e portanto vai-me dizer que existem lados apoiados dentro de uma laje, as paredes resistentes que eu criei, que evidentemente não podem, como estamos aqui com uma laje de fundação, ter apoios encastrados. Portanto, o programa tem um algoritmo de verificação de geometria que nos detecta estes erros e nos avisa para estes erros de modelação. A forma de o resolver era vir às paredes resistentes, neste caso, e vir aqui fazer a sua modificação, clicava na parede e reparem que eu tenho aqui então um apoio simples, e tinha que ser um apoio livre para que a parede se possa deformar conjuntamente com a laje de fundação. Okay? Portanto, esses são os erros que nos estão ali a aparecer. Ora, tínhamos aqui um modelo, só mostrar-vos então como é que poderíamos fazer a introdução de aberturas. Vamos, por exemplo, utilizar exatamente esta parede que aqui está para colocar aqui uma espécie de uma porta, por exemplo. E como é que isso era feito? Era bastante simples, era vir aqui a geometria, paredes resistentes, introduzir a abertura, clicar no contorno da parede que se quer fazer a abertura e depois com o auxílio de um DWG ou de pontos que se definam anteriormente por coordenadas ou uma outra forma qualquer, vou aqui, por exemplo, até à cota 2 metros e 20, fazer então uma abertura de uma porta. Okay? E cá está, eu até vou colocar aqui em renderizado essa porta já realizada. Se eu quisesse fazer ali a colocação de uma verga, tinha então também a possibilidade de vir aqui a paredes resistentes, vergas, introduzir ali no topo desta abertura uma verga, por exemplo, de aço, neste caso, vou-lhe chamar, dar-lhe o nome, verga V1, utilizando perfis IPS para reforçar aquela zona. E portanto cá está a simbologia indicando que existe ali uma verga atribuída. Relativamente à modificação dos apoios da parede resistente sobre a laje de fundação, portanto era vir aqui mais uma vez e passar para livre essa situação. Agora seria uma questão de ir fazendo as restantes aberturas das janelas, das portas interiores, colocar paredes interiores, que faltarão aqui também algumas paredes interiores para fazer as divisões da habitação, mas portanto o processo seria semelhante àquele que nós tivemos a ver até agora. Portanto, como veem, nada de muito difícil, é bastante fácil e temos ferramentas que nos permitem, de uma forma bastante célere, de uma forma bastante rápida, fazer estes modelos. Como vocês viram, estive a fazer isto aqui em tempo real para exemplificar. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil esta apresentação. Obrigado e uma boa tarde.